Olá pessoal, bem-vindos ao Só Sei Que Nada Sei, a nossa live quinzenal, uma parceria do Ateliê do Sim com o Casime B2B, onde a gente escolhe um tema e eu e Maria Paula Zomer, né, do Ateliê do Sim, a gente discute aqui para trazer ideias e pensamentos para a gente melhorar os nossos processos de gestão, de marketing e de autoconhecimento, né, enquanto empreendedores. Olá Maria, entra aí. Esse assunto. Olá, Ana Paula. Kisses Docerias. Quem tá falando? Fala aí seu nome, que eu gosto de saber quem é. Às vezes o nome da empresa, né? E aí, Maria, tudo bem? É tão Ai, bom saber, adorei! cara, que a gente vai se encontrar de 15 em 15. Eu fico toda feliz. Eu falo, eu já sei que eu vou ter esse encontro 2 vezes ao mês com ela. Você não É, sente isso, não? eu sinto. Sabe o que parece? O meu futebol que os homens têm? Tipo, aí vai vir a galera, já tem a data do futebol, não precisa nem Porra, conversar, porque você sabe que vai ter aquele ritual. isso é total meu futebol. É, Você o meu usa as futebol melhores também. analogias. Canuda, que cabelo foda, gostei dele, hein? Gostou? Pô, e pior Gostei. é que no primeiro dia eu tava parecendo um Chitãozinho Chororó, porque essa parte ficou assim, e aqui ficou um mullet eterno. Mas Menina, me deu joga! medo. Não, faz Não, aqui. Isso aí. é porque do cabeleireiro tu sai chapinhado. Lindo. É, E eu tenho é. pânico do chapinhado. Amiga, se eu fosse disso, eu tinha te falado que se fosse pra alguém, eu ia falar pra você, amiga, tô parecendo um Chitãozinho Chororó, eu tô com um mullet sem fim aqui. Mas deu certo. Porra, valeu o sacrifício, mas você foi numa É, pessoa nova que foi você só nunca um tinha ido? susto. Não, a Você de foi testar? sempre. Ah, Não, tá. a de sempre. Mas eu me deu susto por causa do chapinhado e ficou com essa cara de mullet com, Mas sei não lá, tá. tava. É só Não, não você dar tá. aquele toque. É porque bate pra lá. É que toda vez que eu traio o meu, eu me ferro. Sempre fica uma Ah, coisa sim. esquisita e É. eu falo, tá bom, tô voltando aqui porque me ferrei, ok. Toda Dá vez. os créditos, dá os Pô, créditos. Quem é? Dá os créditos. dá o meu é o. Gente, é o que faz minha Coitado. tinta. Depois Caraca, como bota. é que eu esqueci dele? Calma que eu vou falar Depois, até o final da live. depois bota aqui. O meu é a Gente. help, enfim. Não, o meu é aquele até dos artistas, é aquele. Ele é famosinho lá no Leblon, Ah, mas aí tem um cara da tintura que é o que é fodão. o cara, né? É o cara. Vou falar até o fim. Gente, então, Oi, vamos Mari. lá. Esse assunto, criatividade, é o maior do mundo. É o mais interessante. Acho que se eu fosse voltar a dar aula, como já dei em turma mesmo, em aula, academia e tal, eu gostaria de ser dessa cadeira, assim, dessa ementa da criatividade, porque ela é o hub de tudo na vida. E aí, como a gente tem aqui já de prática, né, do nosso encadeamento de pensamento, eu sempre abro fazendo um pouco de um histórico, né, da onde veio a ideia. E a gente aqui não está falando de uma metodologia, a gente está falando de criatividade. Então, para a gente voltar nas origens, eu vou fazer um convite a vocês que a gente pense na gente antes da linguagem, a gente lá enquanto homens da caverna. Porque o que diferencia a gente de um bicho é a capacidade criativa. A gente olha um abacaxi e a gente não só come o abacaxi, mas a gente tem a condição de esculpir um abacaxi, né? De usar ele como elemento figurativo e tal. E essa nossa cognição, a nossa capacidade de fazer conexões entre ideias é uma característica do ser humano. Né? Por exemplo, a gente nunca vai ver, eu tenho isso lá no meu curso, eu dou exatamente esse exemplo, que é, você nunca vai ver um morcego reclamar que o irmão tem mais radar do que ele. E a gente entra nessa de que a gente tem mais criatividade ou menos do que o outro por conta das construções sociais que a gente criou. Então, a gente tem algumas barreiras à criatividade que vem muito do medo de errar, da vergonha e de algumas coisas e tal. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o ponto é, criatividade é algo que a gente tem, é a nossa condição. A gente faz digestão, a gente tem criatividade, a gente dorme, é uma característica do ser humano. E ela é muito importante que a gente entenda esse enraizamento, né, dessa condição humana, porque tem uma situação que é a seguinte: o ato de criar, inclusive as religiões, né, nós somos criaturas e criadores, porque de todos os bichos que estão aqui, nós somos os únicos que temos essa condição criadora.
E a gente tem, junto com essa condição, ela está intrinsecamente ligada à nossa sensação de realização. Você não pensou já nisso, Maria? Se você sente, se o bicho está se sentindo realizado? Sim. Tipo, o cachorro se eu sente até ia realizado? falar uma coisa que acho que você vai amar, que é a visão histórica da parada, que você adora essa parte, que é... Sabe por que isso é uma introduçãozinha para o que a gente vai falar de criatividade? Ah, lembrei, Costato do TP Beauty Lounge. Eu ia ficar mal se eu não lembrasse. Gente, o melhor colorista do Rio de Janeiro. Costato com 2 T's, do TP Beauty Lounge. Tá? Pronto. Ô, Maria, agora é o seguinte. Vou fazer fala. um parênteses. Espera, vou fazer um parênteses, porque isso é muito explícito. Como é que a criatividade acontece? Às vezes você tem que ir tomar banho ou parar de fazer o que você está fazendo para que a memória venha e a criatividade aflore. Boa. Isso que aconteceu com a Maria, eu só estou fazendo essa interrupção porque, enquanto didática, é importante vocês entenderem o fenômeno enquanto ele acontece. A Maria, se tentasse ali parar, a criatividade ela não vem, não é uma punheta. Na hora ela que você é um quer. momento que você se apaixona. Ela é um olhar apaixonado. Então, meu filho, você não está arrumando relação, olha para outro lado, que aí essa parada vem, né? A criatividade, enfim, mas segue. Verdade. Então, vou falar uma coisa que a Laurinha agora. A Laurinha adora. Falando um pouco de história, a gente passou, assim, desde o que a gente chama de GGP, que é Great Greek Philosophers, que é Platão, Aristóteles e Sócrates, que são os 3 grandes. Desde eles, a gente passou quase 2000 anos sem... a gente não foi estimulado, sem ser estimulado a pensar criativamente. Então, a gente passou a ter uma educação que vinha muito da igreja, né? E que o que a igreja pensava? Ela tinha que dar o contraponto dos hereges. Então, para ela, o que importava era a seguinte tríade: verdade, lógica e argumento, que se opõe a um pensamento criativo. Então, eles não precisavam dessa criatividade, ou de design, ou de percepção. Tudo que eles precisavam é dessa tríade para doutrinar as pessoas. E aí a educação passa a ser baseada nesse tripé. E aí que o pensamento criativo, que foi tão estimulado por esses filósofos, foi se perdendo. E como é que ele volta? Né? Então, agora a Laurinha está dando um pouquinho do que isso é para a gente, e por que hoje a gente não tem naturalmente esse pensamento criativo, a gente tem que estimular ele, porque a gente foi doutrinado dessa forma. Então, ele virou a espinha dorsal da nossa educação formal. Então, a escola, a faculdade, os cursos, qualquer coisa, e aí foi deixando a criatividade de fora. Como se ela fosse um bem, um dom que vem lá de cima, de Deus, que poucas pessoas no mundo têm ou detêm, e como se ela não fosse uma habilidade que pode ser treinada, o que de fato ela é. E todos nós temos. Ou podemos ter se a gente treinar. Então, mas agora vai. Nossa, Maria, você me deu assim muita semente aí para germinar. Você ama educação, né? Você que ama a educação. Não, é muito interessante, porque tem aí a história da humanidade nessa situação aí, muito rápida, que existia um momento em que eu tinha que te dizer que eu cacei 3 javalis, mas eu não tinha a palavra 3. A matemática é uma expressão criativa de uma pessoa que começou a dar códigos para determinar quantidades, distâncias, né? A linguagem oral, ela é construída para dar vazão ao que se passa na nossa cabeça, né? Porque a gente acha que a gente pensa em palavras. Outro dia eu tive uma conversa riquíssima aqui em casa, e a gente viu que eu e Helena, minha filha mais velha, a gente pensa muito em palavras. A gente faz um texto, a gente fala, eu brigo comigo dentro da minha cabeça, como é que vocês pensam? E o Ângelo e a Isabel, metade da nossa família, diz que não, eles não fazem uma segunda vozinha. E ficaram sacaneando eu e a Helena, falaram, vocês têm voz na cabeça, isso é coisa de maluco. Eu falei, não, é a minha voz, eu sei que eu tô falando, não é maluco, eu não escuto outra pessoa. Mas a forma como a gente pensa é diferente, porque a gente, enquanto ser humano, puro, sem cultura, a gente é muito imagético. Tanto é que a nossa primeira expressão em linguagem foi a gente botou o que a gente via na parede da caverna, né?
Então, qualquer linguagem é um escopo criativo. Só que aí depois, como o tecido vai ficando mais grosso, por exemplo, a Maria inventou o fogo. Quem é que vai querer inventar outra coisa? A Maria já mostrou. Faz assim, vai dar fogo. Então, todo mundo repete isso. E como o propósito da Igreja Católica, né, aí depois, enquanto uma instituição que queria, eles foram muito inteligentes nisso. Muito. Eles queriam disseminar uma cultura. Coisa que eles apresentam com o Alexandre, que, enfim, mas sem querer sair do escopo, a gente começou a acreditar que existe um jeito certo de fazer as coisas, porque alguém já fez melhor. E aí, quando isso acontece, a igreja veio, inclusive, muito imperativa em dizer, amigo, não é mais questão de achar, segue o que eu tô falando porque é assim que é certo. Eu sou a verdade, o caminho e a luz, vem cá. Exatamente. Aí a gente passou a sentir vergonha, tanto é que muito da vergonha vem daí. O mindset, que é outro assunto que eu amo, que deriva disso, é a libertação de acreditar que a gente tem que ser de um jeito fixo e de um jeito, né, que é sabido como tem que ser. Não, a gente é livre, leve, volúvel e a gente tem que poder ser criativo para moldar esse novo mundo, que não tem mais. Olha só, a gente está vivendo essa pororoca. A gente vem já de uma escola que te prepara para você saber tudo e entrar. Então, qual é a criatividade? Você não vai inventar, você vai descobrir na faculdade como fazer. A gente ainda está sobre a égide do iluminismo, que vem aí logo depois da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela impunha um conhecimento enquanto religare, né? Tinha uma questão aí de moralidade muito forte. Mas aí vieram, né, o Rousseau e esse outro pessoal aí, dizendo que o ser humano essencialmente é bom, mas também traz a normativa social. Por exemplo, por que ser culto tem a ver com a cultura erudita? Se cultura é como os povos fazem as coisas. Então a cultura do índio não é culto? A gente tem na palavra, a gente tem na linguagem, a gente tem em todas as... Linguagem é uma expressão criativa. A gente inventou essa parada para a gente conseguir tirar da nossa cabeça o que a gente pensa e botar para fora. Sim. Então, vamos lá. Para não ficar muito filosófico, que era só a introdução. Então, vamos agora falar de uma coisa que é a principal barreira. A gente tem essas barreiras da vergonha. Por que vergonha? Porque a gente tem medo de ser diferente, de ousar o diferente. Então, a primeira barreira para a criatividade é o medo de ter vergonha. Gente, se você está com medo de ter vergonha, já fica logo com vergonha porque tem alguém te achando ruim. Sempre. Sempre. Sempre, cara. Tem sempre alguém achando ruim. Ali no nosso grupo lá, quando o Wallace mandou um áudio, que no último post que eu fiz, cara, eu fiz uma analogia, eu fui falar... Maravilhosa. Vou falar de novo aqui, mas eu falei uma coisa que eu não devia ter dito. E na hora me deu vergonha, entendeu? Claro que me deu vergonha. Eu falei, porra, eu não acredito que eu falei isso. E tudo bem, vergonha. Imagina a Bia ficando roxa, amarela, azul, você falando isso. A Bia sente vergonha por ser minha sócia quando eu escorrego nisso. Mas, gente, isso é um pacote. Você não consegue ser criativo, você não consegue ousar se você não se desamarrar dessas coisas feias de nós. Eu não gostaria de falar palavrão sempre, às vezes escapole. Ah, isso pode ser uma expressão criativa. Legal, então eu quero falar palavrão, eu vou falar com vontade. Mas tem coisa que dá vergonha e tem coisa que não dá. Às vezes, por exemplo, eu não tinha vergonha de falar palavrão e eu não sei, eu fui adquirindo um certo respeito à linguagem, que é só uma interpretação minha, porque quando o outro fala e fala bem pra caramba e a comunicação dele faz com que isso seja um elemento sedutor e muito não agressivo, tá bem colocado. É uma linguagem bem colocada. Você tem então, contexto, vale, né? Você tem contexto, tá valendo. Quando a gente começa a escolher o que dá vergonha, o que é certo, o que é errado, você tá virando e falando criatividade, aqui você não tem espaço. Isso aí. Entendeu? Então, quem tem medo de errar e quem tem vergonha demais... E não tô falando para não ter vergonha, não. Porque a gente faz com vergonha mesmo. É aquela e coisa... ficou muito bom, no final. Amiga. Fala o que foi. Fala o que foi muito bom. Fala. Que eu tava falando dessas questões de gente que faz táticas no Instagram para poder ter mais seguidor. E o que a gente tem visto em movimento de marketing é que os influencers medianos, eles estão vendendo, tendo um poder de ação eficaz maior do que os grandes.
E aí eu falei, gente, um pau muito enorme, ele não sobe, ele tem mais dificuldade de subir. Algo nesse sentido. Que é fato, né? Você tem muito seguidor, mas quantos engajam ali, né? E aí eu fiz a analogia com pau, porque é perfeita a analogia com pau. Pau grande não sobe, gente. Um pau grande não sobe. É perfeito. Então, assim, mas assim, é legal falar isso? Talvez quem esteja lá do outro lado não queira escutar isso. E tudo bem, eu aceito que ele fique chateado comigo. Ponto. Mas eu tenho uma persona, eu sei quem eu sou, eu me comunico dessa forma. Essa analogia faz sentido para mim e talvez faça sentido para as outras pessoas e pronto. E eu não tenho vergonha mesmo tendo. E foi. Então, assim, a criatividade, ela é muito mais um exercício e uma retirada de barreira do que você determinar se você tem ou não tem. Gente, essa comparação de pau não faz sentido na criatividade. Não. Né? Mais 3 centímetros, mais 5 centímetros, não tem, gente. Nascemos com. Né? Lembra que vocês nunca vão ver 2 morcegos discutindo com a mãe quem nasceu com mais radar. A gente nasce porque a gente nasce com um pensamento lateral. Um dos maiores especialistas em pensamento criativo do mundo chama-se Edward de Bono. Esse cara é fodarástico, por favor, pesquisem esse cara. E ele que criou o conceito de lateral thinking, que é pensamento lateral. E aí ele diz que a gente nasce com um pensamento lateral. Então, e aí quando ele fala de pensamento lateral, gente, é o pensamento lateral em oposição ao pensamento lógico e linear, tá? Então, exato, quando a gente nasce, as crianças, elas nascem com pensamento lateral, ou seja, elas imaginam mundos, elas imaginam possibilidades, elas fazem associações criativas, elas são livres de qualquer julgamento. Então, elas sequer têm o vocabulário e essas prisões que a gente cria também para viver em sociedade e se comunicar. Então, para ele, a tesoura é um cortador. Faz super sentido ela ser um cortador, ela é uma coisa que corta. Por que tem que ser tesoura? Né? Então, eles estão totalmente livres do que o outro vai pensar e julgar, e eles fazem associações criativas o tempo inteiro. E aí, é claro, a gente vai para a escola e tal, e a vida vai doutrinando a gente a ter um pensamento lógico e linear e a fugir do pensamento lateral, que é associado ao pensamento criativo. Depois pesquisem, porque esse cara, assim, ele é comida para a cabeça, ele é demais. Eu sou muito fanzoca do Edward. Depois anota em Edward de Bono, que é o pensamento lateral, que é isso que a Laurinha está falando. A gente tem isso, a gente nasce com isso. A gente nasce com isso. O pensamento lateral faz parte da gente, é uma habilidade, você vai desenvolvendo. E é essa capacidade de você conectar todo o teu repertório. Porque o que a gente vive, quando a gente pensa, né, nesse raciocínio exato e lógico, a gente poderia tender a imaginar que os filhos de uma mesma mãe, de uma mesma criação, eles teriam comportamentos similares. E é muito comum que você veja que pessoas têm... Mas aí qual é o repertório? Né? Ele bebeu de fontes, as linguagens que ele estimulou, um filho toca instrumento, o outro tem outros interesses. Então, essa questão do que você se alimenta, o teu repertório, para poder gerar esse pensamento lateral mais rico, porque não é só o que você não tá elimina vendo. o outro, né? É importante dizer, a Laurinha falou no início dessa discussão rica que ela teve aí em família, um não elimina o outro, isso é muito bom dizer, e o Edward defende isso. Existe o pensamento convergente e o pensamento divergente. E aí o pensamento divergente é o livre, exploratório, que abre possibilidades. E o convergente, ele é o que tem que fazer sentido lógico. E o ideal é que você encontre um equilíbrio entre os dois. Um não elimina o outro de forma alguma. Não, e quando você tem consciência de qual é o teu, é maravilhoso. Porque eu arrumei parceiros ideais para mim. Isso. Eu tenho um marido convergente. Você e Bia, perfeito. Perfeito. Perfeito, eu e Bia. A Bia tá sempre me dando, às vezes, outra vez uma pessoa ficou achando ridículo que eu não era a CEO da empresa. Porque eu tô aqui dando a cara a tapa, eu falo da filosofia da empresa e é a Bia. Eu falei, gente, tá louco? Eu preciso que a Bia me bote no lugar certo e aí eu corro na linha que ela me coloca. Porque eu tô sempre criando. A gente tá agora já inventando um bootcamp. Eu só quero fazer marketing de impacto. Eu não quero a vida chata aqui. Aí a Bia, não, Laura, vamos fazer isso aqui. Aí ela vem e organiza o pensamento. E isso a asa e a raiz, né? A raiz precisa da asa e a asa precisa da raiz. Exatamente. Muito complementar.
E a gente tem que fazer, na verdade, esse complemento também interno. A Bia se desamarrar, né? Enfim, isso é um exercício próprio para a gente poder ficar mais completo também. Claro que você pode se associar a pessoas, mas eu acho que isso também é um exercício nosso, suga do outro, né? É uma troca, um suga do outro. Esse é o grande equilíbrio. Exatamente. Aí vamos lá. A gente falou, né, do medo de errar e da vergonha, né, que são os impeditivos. E outro impeditivo é a falta de processos. Porque o que acontece? A gente, como veio aí de uma criação, como a Maria contou, né, muito católica, e depois a Revolução Industrial, que mostra como é que as empresas têm que funcionar, tem sempre um papa, né, que te diz como tem que ser e tal e tal. A gente acaba acreditando que a gente só precisa aprender uma técnica e fazer. E a gente vê no mundo de hoje que tá VUCA, né? A gente já fez esse podcast lá atrás, essa live. Tudo muda o tempo todo. Então, a forma de fazer as coisas muda o tempo todo. Então, mais do que nunca, é preciso garimpar dados. Então, a criatividade, que parece uma coisa muito alternativa, lúdica e legal e não sei o quê, ela tem que estar ancorada num trabalho burocrático. De fazer um museu mesmo, das suas experiências, das suas referências. Você tem que ter mais conhecimento, sim, ler. Se você não é de ler, vai ver podcast, porque do que você se alimenta e como você estrutura o que você se alimenta, vai te dar o tal do repertório fértil para você criar com mais eficiência. Porque criatividade é conexão de ideias. Então, você tem que ter ideias. Então, ideias vêm da onde, né? Ideias vêm de catálogos. Mas aí, esse catálogo, gente, a gente esquece. Eu não sei o que eu comi ontem. Então, eu tenho minhas pastinhas. Eu tenho num lugar onde eu boto links de marketing. Dentro desse link de marketing, eu tenho o que é de branding, o que é de funil de vendas. Aí tem algumas até gatilhos mentais, copyright, eu ainda vou afunilando. Porque aí, na hora que, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre esse, ou dar uma aula de marketing, eu lá vou lembrar da minha memória, eu lembro. Se me jogar na arena, eu falo. Mas não custa sempre antes fazer essa volta ao teu repertório adquirido. Então, assim, conhecimento... Toda hora eu tô falando isso, né? Se eu já estiver enjoando vocês disso, repertório e referência é absolutamente tudo. O meu marido é diretor de criação. E ele é fodão, eu sou suspeita, ele ganhou todos os maiores prêmios do mundo todo. E ele foi o primeiro criativo do Brasil a ganhar todos os prêmios mundiais de publicidade. O europeu, o mundial, o Cannes, o da América Latina. E aí uma vez entrevistaram ele e falaram, cara, qual é o segredo do teu sucesso? Por que você é tão foda no que você faz e tal? E aí ele falou, cara, talvez eu seja o cara com a maior quantidade de referência e repertório para ligar os pontos. Então não é que, gente, a criatividade desce aqui. Eu nasci com esse dom maravilhoso aqui, ele vem e desce como um espírito na minha cabeça e eu tenho essas ideias que, pô, no mundo que ganham prêmios no mundo todo. Não, ele falou, cara, eu tenho muito repertório e referência. O que ele estuda, o que ele lê, E é isso que leva. E o cara trabalha tendo ideia, ele ganha literalmente a vida dele tendo ideia. E é total, e ele fala isso, é referência, ele falou, pô, é transpiração, é brainstorm, não é uma iluminação. Isso não você fala, é muito importante, repertório e referência, anotem isso. Não é trabalho de bater tambor. É trabalho de biblioteconomista. Não de você organizar suas referências. O que é visual, vai para que pasta? Vai para que pasta, assim, estou resolvendo minha comunicação. Então, você, por exemplo, fez um orçamento com um marceneiro, para um armário. Aí você fala, poxa, entrei lá no site e tinha um contato por WhatsApp. Essa experiência é a experiência que a noiva tem com você também. Aí eu mandei um WhatsApp e ele me mandou um orçamento todo arrumado, eu já entendi o que eu tinha que fazer. Você viu uma parada funcionar? Você tem que estar com todas as moléculas da criatividade sugando isso. Porque ideias e associações é o que faz uma mente criativa. Então, aproveite. Outra coisa que é bom para a criatividade é aproveitar a vida. Ter vontade, ser gordinho, sabe? Quem come a vida com vontade. Esse negócio de muito magro, fica com dó. Sabe? Ser guloso. Tem que ser guloso. Quando eu recebo, esses dias lá, eu recebi aqui da Renata, cara, do jeito que chega, a hora que eu abro, eu falo, isso serve pra mim lá, isso não serve. Então, tudo que a gente vê, seja no Netflix, seja na experiência com marceneiro, com qualquer um. O desenho da experiência, ele tem que trazer insights. E quando ele traz um insight, aí é que tá a questão burocrática.
Gente, insight dá e passa, entendeu? Então a gente tem que ter um sistema burocrático de gestão. E quando a gente pensa, né, que eu penso que são essas três barreiras: o erro, o medo da vergonha, a falta de processos, é o que impede a criatividade. O erro e a medo do vergonha... erro, e eu acho que tem muito a ver com pensamento de grupo. Quando você pensa em grupo, que a gente chama isso de brainstorm, quando você não está sozinha pensando, e a gente tem muita tendência de... deixa eu falar com a amiga minha, deixa eu falar com o fulano, deixa eu falar com a sócia, deixa eu ver com a minha referência. E esse pensamento em grupo, a tendência que a gente tem, quando a gente está pensando em grupo, qual é a tendência de qualquer situação onde você está vivendo em sociedade, convivendo com outras pessoas? É minimizar conflito e chegar a consenso. Então é isso que o seu pensamento lógico está toda hora gritando no seu inconsciente. Minimiza conflito, chegue a consenso. Quando você tende a minimizar o conflito para chegar no consenso, você fica com medo de se expor e ser julgado e rejeitado. Então, a sua ideia pode ser rejeitada, você pode ser julgado pela ideia que você teve, como, ai, mas que bobagem isso, como se a sua ideia refletisse quem você é, o que não é verdade. Brainstorm é onde tem que sair todas as loucuras para você filtrar depois. Ela não representa quem você é. E aí inibe a sua criatividade e a coragem de você ter novas ideias. Então, muitas vezes é até bom pensar sozinho. Muita gente acha que não, mas é. Não, é maravilhoso. Gente, quem já leu o livro Design Thinking, é uma metodologia. O Design Thinking, ele tem exatamente esses processos. Ele fala que você tem que ter uma individualidade no pensamento para discutir em grupo. E a primeira etapa, se você segue à risca a metodologia, na primeira etapa é proibido convergir. Se você sai de uma reunião e todo mundo aceitou a ideia principal, a reunião vai por água abaixo. Você fala, gente, então, já que todo mundo concordou, vamos marcar uma outra reunião. Isso é o máximo. É isso que eu fico gulosa. Quando eu escuto uma parada dessa, eu falo, isso daí tem fit com a minha vida. Eu tenho essa vontade de falar, gente, tá todo mundo achando que tá igual, então não vale a pena. Vou te mostrar, Suzano, Rubens, esse é o Design Thinking. O nome do livro é Design Thinking. É Design Thinking. Peraí. Ai, não vai dar, eu tô presa aqui. Depois eu boto aí. Mas alguém escreve aí, Claudinha, escreve aí. Bia, Dantas. O Design Thinking, inclusive, ele traz a ideia da solução de problemas, mas as pessoas também acabaram, que essa tendência que a gente tem de botar tudo em caixa. Aí, então Design Thinking é a solução de problema. Aí o Edward de Bono, ele fala isso, que o pensamento criativo, ele não necessariamente é a solução de um problema. Você pode pegar algo que está perfeito, muito bem feito, e pensar numa nova forma de fazer. Ou de melhorar o que já está muito bom. Ou de evoluir algo que você já acha que está bom. Então, não é só solucionar problemas. É pensar em algo de uma forma diferente. E ele fala uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, que não é só pensar diferente. Não é só solucionar problema e não é só pensar diferente. Você tem que... a sua ideia, ela precisa gerar algum valor. Ela precisa aterrissar em algo, ela precisa te trazer algo. Então, e ele fala que essa criatividade é você fazer diferente, sem uma proposta real, só porque você está fazendo diferente, ele chama de crazitivity e não creativity. Então, é loucatividade, não é criatividade. Criatividade é você pensar diferente, gerando valor com o teu resultado. E não só porque você botou uma gravata amarela e está se achando criativo. Entendeu? Perfeito, Maria. E tem uma coisa importante aí no que você está falando, que aí já seria o módulo 2 da aula de criatividade, mas é muita coisa, né? Aliás, eu proponho a gente fazer 2, hein, Laurinha? A próxima você também. Porque criatividade é muito grande. Esse assunto é muito grande. E eu ainda quero voltar na realização, porque isso é uma questão de depressão mesmo. Às vezes as pessoas têm depressões, as pessoas têm baixa autoestima, justamente porque a criatividade, ela é o que o ser humano faz. Então, ela está ligada ao nosso senso de realização. A gente acabou divagando para outro assunto, eu vou então retomar nisso. Um animal, ele não tem senso de realização. O seu cachorro, ele pode se sentir mal ou bem conforme frio, fome e questões, mas ele não tem uma realização. Poxa, eu tive um filho nessa vida, eu me realizei enquanto bom cachorro para o meu dono. Não se sabe, não se viu ainda evidências, de linguagem já tem mais, mas esse senso de realização. E o senso de realização do ser humano vem dessa capacidade de criar, porque nós somos seres criativos. Então, quando a gente só reproduz algum sistema, a gente aprendeu e só reproduz, aprendeu e reproduz, isso esvazia a nossa caixa torácica da alma mesmo, porque a gente se sente
pouco realizado. A gente começa a se sentir uma peça muito pequena, né, nessa engrenagem. Então, oi, Gracinha, que saudade, que legal. É amiga da tua mãe, vou fazer as bodas dela, vou fazer as bodas E dela. eu fiz quase todas, eu tava sei, lá em todas as sei. festas da Gracinha. Quer dizer, todas nas últimas talvez não, né? Porque eu já Eu parei. falei que você vai comigo nas bodas, eu falei pra ela. Combinado, combinado. Mas o caso é esse, gente. A criatividade, ela vai muito além de um instrumental ou de uma ferramenta para a gente fazer melhores negócios e para ter né, uma vida mais cool. Né? Eu acho que criatividade também não tem a ver com moda. De repente você vê aí uma pessoa pintando aqueles rostos criativos. Boa, né? boa. Não tem a ver com isso. Eu contei há pouco tempo o caso da mulher que vendia chup-chup, sacolé, não sei, depende da região, chama de um jeito, que era na fazenda. E, cara, a casa mais humilde que tem, daquelas de banheiro fora da casa. A mulher pegou e fez um textinho e deu na entrada da escola para todo mundo no primeiro dia de aula, um chup-chup miniatura com o textinho. Cara, ela foi super criativa, não envolve tecnologia, não envolve nem a cultura dominante de uma escrita bem correta. Entendeu? Verdade. A forma como ela se comunicou ali deu certo. Então, criatividade... Tem um livro que ela da Elizabeth Gilbert, que chama A Grande Magia, que é muito bom. Ela é a mesma autora daquele Comer, Rezar e Amar. Ela é fodona. Eu tenho muita vontade de ouvir. Esse A Grande Magia é muito bom e ela fala uma coisa que eu acho foda. Ela fala assim, a criatividade não está ligada à arte necessariamente. Ela está ligada à curiosidade. Foda. Você pode ser um engenheiro mais Caxias da vida, totalmente exatas, e ter uma ideia super criativa na empresa de carro que você trabalha, que muda totalmente o processo como é feito carro. Não tem nada a ver com arte necessariamente, a gente associa muito a isso. Os artistas são criativos, o resto, os outros mortais, não. Maria, o cara que inventou o Excel, o cara é criativo, mas o cara deve ser chato pra caramba. Exato, mas ele é criativo. É burocrático. E, fez uma super ferramenta, né? É isso. Então, assim... E é isso, gente. Assim, por isso que as artes, elas servem muito como terapia. E se você está aí numa situação de se sentir mal, aonde no seu trabalho você não está conseguindo criar, cuidado, que criatividade não é um trabalho de forçar. Você está querendo fazer um orçamento. Aí você não tem criatividade. Eu não sei fazer design, eu tô com a cabeça vazia. Eu abri aqui o Canvas, mas a ideia não vem na cabeça. Aí você vai entrar, se você estiver na hora da design de imagens, você vai procurar alguns Instagrams que te dão esse repertório de imagens. Se você quiser inventar palavras e descobrir a forma de comunicar, você vai lá no Instagram do Ateliê do Sim e ver os textos da Maria. Vai ler poesia, vai ler... E aí, conforme esse repertório... Vai fazer isso aqui, ó. Faça isso aqui, ó. A Laurinha tem um vídeo muito bom sobre esse livro. Vão ver no B2B, lá no perfil do Instagram. A Laurinha tem um vídeo excelente que resumiu o que eu sinto sobre esse livro. Por favor, comprem esse e depois comprem esse, do mesmo autor. Ó, aqui, muito ó. legal essa tua colocação. Eu vou então fazer o seguinte, vou aproveitar que foi por esse caminho. E esse livro aí, O Roube como Artista, ele é um livro fofinho, parece um cartunzinho, assim, que ele é super rápido. Você lê em meia hora. Meia hora é fofo. Então, assim, ele é muito bom para os culpados de plantão que falam, ou que escondem que não gostam de ler, ou que não gostam de ler mesmo e assumem e ficam culpados. Gente, a culpa é da culpa. Isso daí é uma parada antiquada. A gente tem linguagens para todos os tipos. Existe YouTube, existe podcast. Então, se você é um cara que lê e fica se achando especial por isso, vergonha para você. Bobagem, porque... Sabe o que eu tô fazendo agora, quando eu tô com insônia, pra não atrapalhar meu marido? Descobri uma coisa foda. Não ligo mais a TV Netflix. Eu fico ouvindo podcast. Total. Aquilo vai entrando, até sonho. Meu MBA é podcast, Maria. Menina, todos os amando grandes essa especialistas do mundo têm um insônia, podcast. Vamos ouvir podcast. É verdade. Todos. E aí você vai na fonte. Não fica escutando o cara. Quer dizer, eu tô aqui falando o que o cara fala, então eu tô falando pra você não me assistir. Mas é na isso, fonte. referência. Mas não é isso. Eu acho que tem que assistir de tudo um pouco. Porque quando a gente escuta um conceito... Não, o teu vídeo sobre isso aqui é muito bom, gente. Porque você resumiu a parada. Foda. Resumiu de uma forma legal e dando o teu insight, que é o que eu acho bacana.
Não é só simplesmente um resumo, é uma resenha. Você dá a tua opinião em cima daquilo. E de um capítulo. Eu acabei escolhendo um dos capítulos que eu achei pra muito, falar. Porque, é o que Maria, gosto, isso é uma coisa assim, já que a gente vai falar de criatividade, isso tem a ver com a autenticidade, né? Da gente ter verdade para mostrar. Porque senão é tudo cópia. Cópia não é criação, cópia não traz realização. Então a gente tem que ter autenticidade para a gente gerar algo, conectar ideias que sejam autorais, ainda que você copie. Isso o livro traz de que é muito legal. Porque desculpa, Gracinha, desculpa, parece o contrário. O nome do livro quando bota, parece o contrário, tá? Roube como um artista, do Austin Kleon. Quem conhece, por favor, escreve aí pra Gracinha. Ele é incrível. Ele é incrível por ser tão simples, né? Claudinha. E ele segue, assim, ele traça 10 insights sobre a criatividade. E o primeiro é esse, que é roube como um artista. Que segue para o segundo, que é não espere até você saber quem você é, né? Para você começar. E esses dois eu acho que são muito sinérgicos, porque o que acontece? Não mostra seu trabalho, não? O segundo? Não, não espere até saber quem você é para começar. Aí o 3, escreva o livro que você quer ler. Tá bom. Aí use suas mãos, o quinto é Hobbes, enfim, é lá no final. Tá Mas vai ver que ficou fresco na tua cabeça, porque é o final do livro, né? E é muito bom mesmo. Mas a questão é essa, né? A gente aqui falou que o que fomenta uma criatividade é repertório. E o que é repertório? É você ver como é que as pessoas estão fazendo. Então, quando você começa por isso eu chamo roube como um artista. Porque raramente você cria algo do zero. Afinal, a gente não está sem linguagem. A gente não voltou para as cavernas, onde o ser humano não tinha desenvolvido essa teia, né, social. Então, só da gente escrever um livro, a gente já está se apropriando de uma ideia, porque a linguagem escrita foi inventada, que a gente se apropriou. Então, a gente vai se apropriando de linguagens, de estéticas, de valores. Em algum momento aí do passado, a tipografia era uma só. Eu lembro da primeira impressora que minha mãe comprou, matricial, e não era no computador que você mudava a letra, só tinha uma letra no computador, modo DOS, mas essa impressora você podia fazer em itálico ou normal. Nossa, aquilo era muito design, porque algumas coisinhas eu fazia itálico. Depois de um tempo, essa questão da gente usar a grafia como linguagem, não tem como não usar mais. Se você vai se comunicar com alguém, a letra tem que ter uma forma, e antes a letra ela só tinha que ter um entendimento. Então, é isso. Eu me perdi. Eu não sei porque eu tô falando isso. Tô falando do porquê que a gente rouba como artista. Então, a gente se apropria de linguagens. Então, quando alguém fala, isso daí tá meio parecido com aquilo. Agora, para você não ser um ladrão, para você ser um artista, você tem que dar fonte, você tem que colocar a verdade da sua construção na rua. A gente aqui está dizendo que a gente aprendeu isso com fulano, que foi o livro do Design Thinking que me fez pensar assim. Isso daqui já sou eu pensando. Porque quando a gente também entra aqui para falar com vocês, como quem quer discutir business e marketing, eu acho muito feio, e vou colocar aqui minha posição, quando você simplesmente reproduz parte de texto. Então, meu filho, manda ler o original. Se você não tem nada para acrescentar, eu acho isso muito... Por isso que eu fiz o meu curso lá. Porque eu acho que é importante a gente não ficar só lendo ou vendo podcast que é resumo de livro. Eu até adoro o resumo cast. Eu odeio o resumo cast. Eu uso ele porque ele é muito eficiente e ele me obriga a ir nele. Porque quando eu vou comprar um livro e eu não estou certa de que eu vou gostar do assunto, eu vou lá no resumo cast e escuto. Só que, cara, é basicamente um resuminho tabeludo. Ele tem um motivo dele de ser, mas que não me interessa. Mas é importante, não quero tirar o valor dessa ferramenta, que inclusive eu uso. Mas eu não gosto desse tipo de conteúdo que só explica o que o cara explicou. Então, amiga, lê o cara. Porque esses livros bíblias que eu e a Maria a gente indica aqui, não tenham medo deles, não. Eles falam igual a gente. Não é tão complicado, salvo um ou outro, entendeu? Mas eles têm uma linguagem normal. A gente tá tão descriativo que a gente não tem nem coragem de ler uma coisa que a gente fica achando que não vai conseguir. Gente, nosso teto tá muito baixo. Entendeu? O mundo não rodou e deixou a gente para trás. A gente está inserido nele. Seja com 42 anos, com 69, 70 ou 3 anos. As ferramentas estão aqui e a gente tem que não ter medo de errar. Gente, eu tô falando sozinha. Fala aí. Não, mas eu tô achando muito bom. Panfletária.
Mas é porque é bom você falar sobre isso, porque vai botando na cabeça das pessoas essa ideia de que não é uma iluminação, que tem muita transpiração, de que referência e repertório é tudo. Nesse Roubo como Artista, ele fala disso. Absolutamente nada é original. Nada. Então ele diz, se alguém fala que algo é original, é porque provavelmente ela não conhece as referências de onde ela tirou isso. E isso é muito bom. Ele fala que toda a ideia, ela é um mashup, ela é um mix de ideias anteriores. E aí ele fala daquelas duas, que tem um exercício na escola de arte que eles fazem, que são das duas linhas, né? Bota uma linha em cima e uma linha embaixo. E aí ele fala, tudo bem, então quantas vezes você tem? 2? Não, agora você tem 3, porque entre uma e outra agora tem um espaço em branco. E essa vira a sua linha. Então é que nem uma genealogia de ideias. Sabe o seu pai e sua mãe dá você? Você é um resultado de 2 coisas e aí nasce um outro ser inteiro, único, singular, que é o resultado de 2 outras ideias. Mas ele é completamente diferente de você e do pai. Então é um pouco Maria, isso. E aonde vai dar isso? Se a gente brincar de abrir a caixa holandesa, abrir, onde é que vai dar isso? Nos arquétipos. Os arquétipos. Porque é uma loucura. Como eu emprestei o meu, a pessoa nunca devolveu e eu comprei outro, tá até no plástico. Eu não sei para quem eu emprestei, Laurinha, para poder pedir de volta, tá? E aí esse daí é sensacional. Outro. É um dos melhores. Porque, gente, olha que loucura. O Carl Jung lá, né? Aí antes dele, o Aristóteles e muita gente antes dele, mas tudo bem, o cara deu uma formalizada bacanérrima pra gente. Mas o caso é que existem algumas ideias, porque vamos lá, tudo é construído pela criatividade. O homem da caverna, ele não sente o amor construído que a gente construiu. Amor, carinho, tudo isso casamento é uma construção social. Então, quando a gente tira todas as questões regionais, as construções que a gente fez, do japonês, o homem novo, o homem velho, todo mundo, todo ser humano, ele tem uma identidade, algumas ideias que conectam todo mundo. Tipo Romeu e Julieta, o amor proibido. Quando você fala de amor, por mais que a forma de amar do libanês... Posso estar falando um monte de besteira que eu não estou nem prestando o que eu estou falando. Prestando atenção, mas tipo, o libanês tem um monte de mulher. Aqui a gente trai, lavou, tá novo, sei lá o que acham aqui do Brasil. Mas o caso é que a gente tem culturas que têm suas diferenças, mas existem arquétipos que traçam o coração, alinhavam a humanidade. E aí, para quem trabalha com comunicação, atingir essa ideia que mata todo mundo, porque eu posso falar aqui de ecologia e um monte de gente aí vai desligar. Não me interessa muito. Aí a outra fala de maquiagem, de moda, aí alguns vão desligar. Mas os arquétipos são os filmes de Hollywood, o herói, o fora da lei, são essas ideias que pegam todo mundo. Então, os arquétipos, eles são ferramentas também para aumentar o seu escopo de criatividade quando você tem um objetivo. Por isso que o marketing se apropriou muito dessa dimensão, né, arquetípica do ser humano, né, dessa ideia que todo mundo tem e compartilha, né, enquanto sensação ou moralidade e tal. E do que é mais confortável para você de alguma forma. Então a gente tem a tendência de estar mais perto do que é mais próximo do que a gente gosta, entende, do nosso arquétipo e reconhece como nosso. Só que isso pode ser uma prisão, pode ser uma jaula, pode ser uma arapuca. Sabe por quê? Porque o ideal é você estar próximo de gente diferente de você. De gente que te desafia, de gente até que te irrita. Quando a pessoa te irrita, normalmente é porque ela é um espelho para você. Tem algo em você que você precisa dar uma olhada. Se ela está te irritando muito, você tem que olhar para si. Mas é de gente que te desafia de alguma forma. Então, o Questlove é um músico americano que toca no Jimmy Fallon, que é um cara fodão. E ele fala assim, os únicos filhos da mãe, né? Os únicos filhos do meu círculo são as pessoas com quem eu posso aprender algo. Então, essa coisa de você ficar perto do talento, não necessariamente de pessoas que você se sente mais confortável porque elas vão concordar com você. Mas não, gente que vai te desafiar, falar, caraca, ela falou uma coisa que doeu, mas é essa pessoa que vai fazer você ler um livro, olhar um negócio que você não tinha visto, porque a raiva também faz a gente, é impressionante como faz a gente trabalhar rapidinho, né? Você tá pau da vida com uma coisa, você vai correr atrás. Então, impulsiona, né? Impulsiona, até isso. Então, a gente procurar... Eu não gosto de falar muito dessa coisa de sair da zona de conforto, que eu acho muito lugar comum. Mas é até o conselho que a pessoa te dá, uma pessoa que é mais diferente de você,
o Austin, ele fala isso, que todo conselho ele é autobiográfico, né? Então, na verdade, quando a pessoa está te dando um conselho, ela está conversando com ela mesma no passado. Porque, com certeza, ela viveu alguma coisa, ela fala, deixa eu te contar uma coisa, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Então, se você está perto de alguém muito parecido com você, provavelmente as suas experiências e as dela foram muito parecidas. Que conselho talvez ela possa te dar? Então, cara, vai falar com gente que viveu coisas muito diferentes de você, porque ela pode te dar um puta de um conselho e vai fazer você evitar um erro. Porque você já se apropriou ali do conselho do erro do outro, do que ele viveu. Isso é muito legal. Que é repertório de ideias para conectar ideias antagônicas. O que faz fluir. Se você junta ideias iguais, você não vai ser disruptivo, você vai fazer mais do mesmo. Isso. Então, né? Cara, outra coisa sobre criatividade que eu acho importante dizer, que hoje eu tive uma aula de manhã sobre Jeff Bezos. Cara, esse cara é incrível, o dono da Amazon, o criador da Amazon e tal. E ele, nas reuniões de board lá dele, quando ele está planejando, ele sempre deixa a cabeceira da mesa vazia. Tem a cadeira do cliente. Então, quando ele deixa uma cadeira vazia ali, que tem um símbolo, um emblema, todo mundo fala virado para a cadeira vazia, que é o cliente, entendeu? Porque aí ele traz para o centro, isso é cultura. Né? E a gente tem que ter criatividade muito aguçada para poder criar a cultura da nossa empresa, porque a cultura da nossa empresa é o que vai dar a garantia do sucesso, a menos que você seja uma pessoa só. Mas quando você começa a delegar o arquétipo da tua empresa, o jeito da tua empresa ser compartilhado com outras pessoas, você vai ter que trabalhar essa cultura. E o Jeff Bezos faz isso da forma melhor do mundo. Né? Ele botando essa cadeira, todo mundo vai ter um gancho criativo ali. Porque tudo que eu vou falar, eu tô com aquela imagem ali da cadeira vazia na minha frente. Então, também é muito importante para a gente ter criatividade. Tem lá no curso B2B, você já viu o Oracle daquela... Cara, eu não acredito que eu vou esquecer o nome. Da Nettie Oxman. Eu ia falar que ela era a namorada do Brad Pitt. Coisa mais nojenta de se fazer. A mulher é um poder. Ela é chefe da criação do MIT, do laboratório, coordena um museu. E só porque ela foi peguete do Brad Pitt, eu fico lembrando ela como namorada. Cara, eu odeio quando eu faço isso, porque é ela, o Brad Pitt é que namorou essa mulher. E a Nettie Oxman, ela fez uma mandala da criatividade, que é para você olhar e aquilo lá te fazer pontos visuais de entendimento para você criar insights cognitivos. Então, assim, às vezes você ter coisas visuais, a matriz SWOT. A matriz SWOT. É para gestão, mas criatividade, gente. Olha só, criatividade é a forma como você otimiza seu tempo no seu banho. Olha, eu já boto o shampoo ali. Tudo que é uma forma de você usar suas ideias para melhorar a sua vida ou para ter, né, enfim, para resolver algum problema ou para melhorar alguma coisa é criatividade. Então, esses apelos visuais, eles são muito bons. Por isso, as metodologias ágeis... que é um outro pensador, ele tem um livro chamado Um Toque na Cuca. E ele fala sobre os 10 bloqueios do pensamento criativo e como que você pode superá-los. E é um pouco disso. É uma mandala, mais ou menos, mas ele fala também do outro lado, que é o que te bloqueia. Então, ele fala desses 10 principais bloqueios criativos que ele mapeou através de pesquisas e ele vai falando como superá-los. Então, ele é muito bom. Por quê? Porque às vezes você pensa, isso rola muito. A gente é nosso próprio algoz. A gente começa a entender que... alguém já teve isso, alguém já pensou. Todo mundo já fez. Mas fulano já publicou. A gente vai se bloqueando. Nossa, isso nunca vai dar certo. Isso aqui... E aí você para. Você mesmo mata a ideia antes dela nascer. Exatamente. Então tem que tomar maior cuidado para você não... Tem uma outra técnica, você falou de uma técnica, tem outra técnica chamada, que é do De Bono, que chama a técnica dos 6 chapéus criativos. Você conhece essa? Sim. Você ia falar dela? Não, eu nem trouxe ele. Pô, quando você falou, eu falei, cara, ainda bem que você salvou. Porque essa bem técnica legal. É muito legal. Ela fala dos 6 chapéus criativos. O que é isso? É para você pensar fora da caixa sobre diferentes aspectos e perspectivas. E aí você sai dessa jaula do pensamento em grupo para ter uma liberdade de ter ideias inovadoras. E aí, por que ele fala disso? Porque muitas vezes as ideias elas são em grupo. Então, por exemplo, a cerimonialista vai chamar o time dela para ter alguma ideia nova, para pensar no que fazer no momento de pandemia. Você com a tua sócia. Quando a gente fala mais de uma pessoa, a gente já é grupo, tá? Uma dupla já é um grupo. E aí ele fala sobre como você analisar essas questões e oportunidades, aspectos, não necessariamente problemas, tá, gente? Oportunidades, ideias, melhorias, o que pode rolar aqui. E aí cada chapéu
é o pensamento através de um ângulo, e ele separa. Então, tem o chapéu 1, que é o chapéu branco, e aí ele vai separando para que você consiga, um não atravesse o outro e você não consiga chegar no lugar que você quer. O primeiro chapéu é o chapéu branco, que é o chapéu dos fatos. Então, nesse momento, não tem opinião, você só vai levantar fatos. Então, quantos casamentos eu fiz esse ano, quantos clientes me procuraram, quantos seguidores eu tive a mais no Instagram, sei lá, o que for para você importante de dado, tá? Mas você só levanta dado, que é o primeiro chapéu, que é o branco. E aí não tem opinião, não pode dar opinião se é bom ou ruim, gostou ou não gostou. Tem que ser fonte. Não pode ser achismo, é fonte. O Design Thinking fala dele lá. É verdade. Tá dentro aí o segundo chapéu é o chapéu vermelho, que é ligado às emoções e aos sentimentos. Então, como você se sente diante daquilo? Então, diante da pandemia, como é que eu estou me sentindo? Eu estou frustrada, eu estou triste, eu estou chateada, eu estou com vontade, com gana de fazer mais. Então, que sentimentos? A noiva, quando me liga, está triste, chateada, porque é o seu sentimento, mas é o sentimento do cliente também, tá, gente? Então, nesse momento, você não fala de fato, só fala de sentimento. Sensação. Seu, do time, do cliente, dos seus sentidos. Aí vamos para um terceiro chapéu, que é o chapéu preto, que é o chapéu negativo, que ele fala, que é o chapéu dos riscos e dos problemas. Barreiras. Então, nesse momento, você vai falar só das coisas ruins, do negativo, das barreiras. Caramba, um monte de cancelamento que eu tô tendo, a frustração, o dinheiro que não tá entrando, não consigo sair de casa. Vai falar só do que é ruim, do que você tá vivendo naquele momento. Aí depois você vai para um quarto chapéu, que é o chapéu amarelo, que é o oposto, é o chapéu positivo, que é tudo o que pode ser ou que foi bom. Foi muito ruim, mas em compensação, eu percebi que dá para se comunicar no digital e agora eu estou falando com minhas noivas através de videochamada. Isso tudo já melhorou pode dar minha certo, vida. Né? É tudo que pode dar certo diante de um problema. Tá? E aí você vai pensar no aspecto bom, positivo, que as noivas, que os clientes, que você mesmo enxerga. O casamento virtual, enfim, casamentos menores, tudo que você pensa como, eu acabei de botar uma nova técnica ou dinâmica que eu inseri agora na minha forma de trabalhar no meu buffet, que eu vou levar para a vida toda e que eu só criei por causa da pandemia. Isso é uma coisa boa. Tá? Aí a gente vai para o quinto chapéu, que é o chapéu verde, que é o chapéu que todo mundo, que ele mais ama, que é o chapéu das ideias e da criatividade. E aí, o que é brainstorm? O que você pode pensar para evoluir? E aí, sem nenhum julgamento. Joga as ideias mais loucas, mais estapafúrdias, aquelas que, isso não vai realizar, não interessa. É hora de ter ideia. Jogar ideia de tudo para melhorar ou para pensar. É pensamento aberto sem julgamento. Deixar fluir. É aquele momento do e se, que a Laurinha adora, que é o das hipóteses. E se... E se? Vai pensando em todas as possibilidades. E aí a gente chega no último... É brincadeira, é hora de brincar. Lego, você tem até uma brincadeira do Lego, que muita gente faz em empresa, que eu já fiz, que a gente volta a ser criança. E aí vem o sexto chapéu e o último, que é o chapéu azul, que é o chapéu do processo. O chapéu do processo, na verdade, ele é um que perpassa todos. Ele é o chapéu que o facilitador usa. Por quê? Porque é ideal que você tenha alguém com controle do processo. Então, enquanto você está lá, você, teus sócios, você e tua galera, tem alguém que pode ser você, né? Que vai costurar e que vai mediar e que vai facilitar. Então, por exemplo, se alguém for dar opinião no primeiro chapéu, você fala, opa, aqui não é lugar de opinião, vamos voltar aqui para os fatos, fato e dado. Se alguém na hora do que é negativo começar a falar de sentimento, aqui é só o que é ruim, não quero o seu sentimento diante do que é ruim. Então, esse azul é como se fosse o chapéu do facilitador que perpassa os outros 5. E isso é muito legal, experimentem fazer isso com as pessoas que vocês trabalham. Pesquisem técnica dos 6 chapéus, do Edward de Bono, que é para você tentar pensar fora da caixa por outros aspectos. Então, tá vendo? É o que a Laurinha fala, tem técnica. Tem. Não é só, vamos aqui pensar colorido. E essas técnicas, elas são muito eficientes. É uma barreira para a criatividade você não ter suas técnicas. Tem que ter. Criatividade não é coisa espontânea, não é uma coisa que baixa numa pessoa que não trabalha. Você trabalha a sua criatividade. É que nem o radar lá do bicho, isso veio com a gente. Mas é inegável que um cavalo corre mais do que o outro. E a força de tração pode ter vindo parecido. Tem uma genética, tem uma predisposição. Mas o que a gente exercita é o que vai dar resultado, né? Boa. E, Maria... A Tati e Rosi falaram, gostamos muito. Vocês podem fazer isso com o time de vocês? Isso é legal, é vocês muito pegarem agora legal. nesse momento. E é o primeiro passo lá do Design Thinking. A parte do brainstorm começa assim. E ele fala para você aplicar os chapéus, conta, né, a dinâmica. É muito legal, né? Muito legal. E assim, gente, a gente está aqui para se apropriar de ideias e usar da maneira que for.
Você pode usar o livro e fazer isso de forma muito organizada e sistematizada, mas você pode também adquirir o hábito quase que instintivo de sempre pensar nisso. Ao invés de você, quando pensou numa coisa, você fala, qual o chapéu que eu estou pensando? Eu só penso negativo? Porra, eu tenho que trazer um outro chapéu. Então, às vezes, entre usar completamente uma técnica e não usar nada dessa técnica, tem um meio termo aí que já dá uma função. Então, Isso. assim, eu vejo muita gente não implementar alguma coisa e fala assim pra mim, né, por causa do curso. Não, Laura, mas depois eu vou implementar. Eu falo, cara, então não implementa. Aí fica parecendo grosseria. Mas é porque é o seguinte, as coisas que você vai fazer agora. Eu não vou namorar o cara no futuro. Ou eu tava afim dele e namorei, ou eu não tava. E tudo bem, porque eu tô fazendo outra coisa. Então, assim, se você não tá fazendo bobagem, pô, leva fé no que você tá fazendo. Você não precisa fazer o que eu tô te falando que deve fazer. Serviu pra mim. Mas, assim, a gente também não precisa adiar tudo esperando o momento ideal. Às vezes, o momento ideal é usar uma ideia disso no dia a dia. Como é que eu aplico isso fácil? Como é que eu faço isso fluir? Ao invés de ter que interromper um processo para estabelecer um outro processo, às vezes a gente está levando muito a sério as coisas. A gente pode ser mais divertido e introduzir as coisas meio que no estilo construtivista. Vou usando para ver qual é. E aí, quando vê aquilo fez sentido, aí você enraiza, aí você vai ler o livro, aí você estuda mais, entendeu? Se você achar que para você usar essa técnica que a Maria ensinou, você vai comprar o livro, ler ela inteira, se bobear, tu vai falhar. Mas se você fala assim, porra, entendi o chapéu, vou dar um rewind aqui, deixa eu pegar essa porra desse chapéu. Aí, usa o chapéu. Não sei nada sobre chapéu, soube pouco. Mas essa ideia aí já me pegou. Entendeu? Fala do que você não sabe. As pessoas estão precisando ser erudito demais para falar de alguma coisa, gente. Pô, vamos botar na roda impressões, sensações, utilizar pedaços das coisas. Aí, assim, eu não tô aqui fazendo apologia, a Laurinha fala isso, né? Né? Mas depois aprofunda. Não é só ter ideia, você precisa testar, colocar à prova, falar com pessoas. Que é isso, tem um processo. A ideia ela tem um processo, você precisa falar, por exemplo, fala com pessoas que sejam pontes para você. Quem são as pessoas pontes na sua vida? Que te conectam com o que é importante para você, com o que você precisa para chegar onde você quer. Fala, porque às vezes você pode ter ideia, mas você não tem habilidade política. Então você teve a ideia, mas fica com vergonha de falar para o outro. Mas tem alguém que é totalmente desavergonhado, que vai vender essa ideia bem. Aí você vai nesse cara. Ou você é uma pessoa extremamente, aqui viaja, mas precisa de alguém que é mais técnico. Aí você vai, boa, cara, me ajuda aqui. Então, para fazer essa ideia nascer, você precisa de capacidade técnica, você precisa de investimento, por exemplo, para realizar. É só investimento de tempo humano, ou precisa de investimento de grana? Então, assim, não adianta só ter ideia, é o que a Laurinha falou. Vai pra rua, vai testar, vai ver se funciona, vai falar com as pessoas, vai discutir. Às vezes as pessoas têm medo. Eu não vou falar da minha ideia porque alguém vai copiar. Cara, você sabe quem é o seu ciclo de confiança, né? Nessa altura do campeonato, se você não sabe, você deveria saber. Então, vai no teu ciclo de confiança e testa essa ideia com quem você acha que vale. Eu vou dar um exemplo agora, prático, que eu adoro. Eu agora acabei de criar... Você tá nesse grupo, você nem sabe, tá sabendo agora, tá, Laurinha? Só para você... Eu tô te comunicando nesse momento. Eu criei um grupo, vou até fazer agora, porque eu não aguento mais grupo no Instagram, reunindo 10 mulheres para falar sobre astrologia. Aí você fala, Maria é louca, isso não tem nada a ver com trabalho. Aí eu vou dizer para vocês que tem. E aí eu falei com a Júlia Parker, que era uma estilista, que me veste, e ela fez o curso da Cláudia Lisboa e entende pra caramba desse assunto. Eu falei, se eu juntar 10 mulheres, você topa falar 1h30 sobre signos? Assim, aula básica. Sabe aquela coisa que todo mundo gosta, se interessa, curte, mas não entende porra nenhuma? Que é o meu caso, é o teu, é de muita gente. Acho interessante, mas não sei bem qual é. Eu só paro no meu signo, no máximo no ascendente. Topa dar uma aula Topo falar um pouco sobre isso. E aí você fala, mas que legal, é só para você ter um momento assim divertido? Não. Eu detectei que muitas clientes minhas, muitas noivas falam de signo. Toda vez que a gente está conversando, Maria, qual é o seu signo? Eu sou aquário. Você é total aquariana, é sua cara. Aí eu falei, menina, mas como tem gente que usa a linguagem do signo, essa linguagem astral, para poder falar de conexão. Sabia que eu ia me dar bem com você, porque eu sou pisciana e você é aquariana, e eu tô aqui, meu Deus do céu. Mas por que teve a coisa? Porque eu não entendo tão bem. Aí eu percebi que quando eu faço um meme de signo, o meu engajamento, a quantidade de gente que responde, vai aqui. Aí o que você faz? Anota. Que eu e Laurinha falamos isso toda hora pra vocês. Ai, Maria, você é uma figura. Gente, vai acabar a live em 1 minuto.
Aí eu criei Maravilhoso! um grupo de 10 para falar sobre astrologia. Tem nada a ver com o trabalho? Tem, porque eu quero entender um pouco mais para achar e usar isso como argumento com as minhas clientes. Porque eu vejo que é importante para elas. Então, Legal. criatividade é isso. Sai totalmente da caixa. O que a astrologia tem a ver com o que eu Não, faço? e é muito convergente. É que nem a caligrafia lá Pode do ter. Steve Jobs, né? O cara fez caligrafia e, porra, fez um computador melhor pra gente porque fez A caligrafia. caligrafia do Steve, você terminou muito bem. Eu amo esse exemplo. Saber astrologia pode ajudar a gente a atender cliente, dependendo do signo. Pô, Dependendo Maria, eu fiz do seu astrologia, cara. Quando eu fiz então você vai falar também, porque eu botei tinha você no que grupo escolher. como convidada. Você sabe? Você saca? Eu estudei essa porra. Porque eu Tu tinha que sabe estudar tudo, alguma gente. coisa lá pra fazer intercâmbio. Aí eu gostava de arquétipo, eu falei, me dá isso daí. Você Aí acabou de foi se legal. fuder, porque agora você vai falar ao invés de só assistir. Sorry. Pode ser. Ó, a gente vai Gente, fazer mais uma live sobre criatividade, né, Laurinha? Promete pro beijo. povo uma parte 2. Vai ter Vamos parte 2. sim. Acho que esse assunto merece um desdobramento. Gente, vai acabar. Beijo vocês todos que estavam aí. Maravilhoso. Tatiana.